Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Levante a mão direita para os céus e vamos juntos declarar os Salmos 23, versículo 1. Vamos juntos! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Vocês querem saber como eu estou? Querem? Ah, então eu vou responder. Eu não estou bem. Eu estou na luta. Eu não sossego enquanto eu não derrubar o inimigo e gritar Iá! E gritar o quê? Três coisas eu vou ensinar para você aqui. Primeiro, é você quem tem que se levantar. Se levante. Segundo, grite Iá, batendo o pé. Iá! Iá quer dizer é pra já. É minha vitória e a minha vitória é agora. Iá! E terceiro, não bata o pé muito forte. Dia desses, eu bati o pé muito forte, eu estava de salto. E o que aconteceu? O salto quebrou. Oh, meu Deus do céu! Eu vou perguntar se está tudo bem de novo, porque eu tô achando que vocês não entenderam. Tá tudo bem com vocês? Então pergunta assim pra mim. Apóstola! Está tudo bem? E eu digo pra você, não está bem. Eu estou irada! Como uma leoa parida, que não descansa enquanto não derruba o inimigo, enquanto não tem a posse da vitória. Eu estou irada contra o inimigo. Escuta, os teus inimigos não medem esforços para verem a sua destruição. Os teus inimigos não têm dó de você e nem da sua família. Os teus inimigos não têm dó nem de criança. Eles são perversos. Eles são agressivos. E eles fazem de tudo para ver a sua destruição e o seu fracasso. Os teus inimigos se alimentam e têm prazer em verem a sua destruição, em verem a sua ruína. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha dó do inimigo. Parta pra cima do inimigo sem dó. Mas identifique o verdadeiro inimigo. O seu inimigo não é aquele que é o seu companheiro, a sua companheira, mas é quem está agindo com forças das trevas para destruir seu marido, sua esposa, seu casamento. O seu inimigo não é seu filho, mas é a droga que está na vida dele, que foi colocada, vício mandado, doença colocada. Você está entendendo? Identifique o seu verdadeiro inimigo. E aí sim, parta para cima sem dó. Diz a palavra de Deus que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode? Que inimigo que tem poder contra nós? O poder de Deus é incomparável. O poder de Deus não tem nada que possa vencê-lo. Não tem poder maior, não tem força maior do que a de Deus. Não existe inimigo páreo para Deus. Por isso que está escrito que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode contra nós?
Não tem inimigo que possa te deter. Não tem inimigo que possa te dominar, que possa te parar, uma vez que você tem Deus do seu lado. Você está entendendo? Então nós estamos nessa jornada em favor da sua família, que é de guerra. E eu não vou sossegar enquanto eu não ouvir o seu testemunho. Mas para isso você tem que entender que essa corrente exige você compromisso com Deus. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Tudo pode acontecer, menos você quebrar a sua corrente. E pode ter certeza que o inimigo está furioso, porque ele está vendo que você está determinado. Você está determinada a, como Josué se ergueu e lutar pela sua família, como você está fazendo. Como Esther se levantou e fez o que ela tinha que fazer, a despeito de tudo. E abaixo de Deus foi ela que salvou a família dela, porque Deus usou ela como uma líder espiritual. Josué também. Então, Deus está vendo você. Que bom que você está aqui. Agora, os teus inimigos também estão sentindo a pressão de resistência contra o mal e você partindo para cima deles. O bicho urra, mas você continua tacando fogo, você continua pisando na cabeça dele, você continua lutando a luta certa, que é a batalha espiritual. Então fique firme, porque a vitória é de quem persevera na luta certa e não desiste enquanto não triunfa. Em nome de Jesus. De pé, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ver mais sobre o capítulo 6, mas primeiro eu quero ler com você Efésios 6, versículo 10, e quero que você marque na sua Bíblia. Nós vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. Achou aí? Mas no final da Bíblia, depois dos evangelhos, é uma carta do apóstolo Paulo com instruções poderosíssimas. Eu quero que você registre aí na sua Bíblia este texto que fala sobre se vestir da armadura de Deus e ficar firme. É tudo uma decisão e uma ação. Decisão e ação. Você decide o que você quer fazer e o que você vai fazer. E faz. Isso é muito forte. Efésios 6:10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. 11. Vistam toda a armadura de Deus. Tem que fazer tudo o que tiver que fazer. Para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Levanta a mão direita e repita comigo bem forte: eu me fortaleço no Senhor e no seu forte poder. Agora bate no peito e repita comigo bem forte: eu faço a resistência contra o mal em favor da minha família. Em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Eu quero que você preste muita atenção, porque dentro desse texto de Efésios 6, eu vou hoje ensinar você como fabricar um retardado. Vai ver? Você já está fabricando um retardado na sua casa e vai descobrir agora. Ah, apóstola, a senhora vai ensinar como fazer o meu filho ficar retardado? Não, eu não vou ensinar você a fazer isso. É claro que não. Eu vou dizer como alguém que está fazendo isso faz, para você dar uma analisada na forma que você tem tratado o seu filho, para você ver se você não está fabricando um retardado. Uma pessoa que você ama,
que Deus confiou na sua responsabilidade a educação, a criação dele, e você, em nome do amor, está prejudicando o futuro do seu filho. Preste muita atenção. Eu trouxe aqui uma afirmação, segundo o site de medicina da UFMG. A puberdade é o período de transição da infância para a fase adulta, no qual ocorrem modificações no corpo da criança. Em meninas, ocorrem entre 8 e 13 anos. Ou seja, a menina de 8 anos, ela já começa a abandonar a infância. E em meninos, a puberdade acontece entre 9 e 14 anos. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque tem muitos pais fabricando retardados dentro de casa, não respeitando a faixa etária da vida que seu filho está, a etapa do crescimento do seu filho. Então, quando você não deixa o seu filho crescer, você está fabricando um retardado dentro da sua casa. O seu filho já abandonou a infância, ele já entrou na puberdade, ele já é um pré-adolescente. Ele já está mudando. Ele já está dando o primeiro passo para a vida adulta dele, para a formação adulta dele, o ser humano que ele será. E você continuar tratando ele como uma criancinha, você continuar desrespeitando ele, vai provocar no seu filho uma dessas duas coisas que eu vou dizer agora. Ou ele vai ficar retardado e agir como criancinha, vai ser aquele grandão com a cabecinha pequenininha. Um rapaz com mente de criancinha. Uma moçona com mente de criancinha. Isso é ser retardado. É a mente não acompanhar a idade. Ou seu filho vai perceber que você não respeita a faixa etária dele, a maturidade que ele está alcançando com o seu crescimento natural que Deus estabeleceu, e vai ficar com raiva de você. E isso vai afastar seu filho de você cada vez mais. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Marque na sua Bíblia. Deveres de pais e filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Eu falei bastante sobre isso terça-feira passada aqui. Por isso que não pode quebrar corrente também. Também por isso. Porque nós vamos tratar sobre vários assuntos familiares com profundidade na palavra de Deus, e eu não vou ficar voltando nos assuntos. Então, é muito importante você prestar atenção e ter atenção em praticar, não ser só ouvinte, mas praticante dos ensinamentos que a palavra de Deus nos dá aqui pela revelação do Espírito de Deus, no objetivo de fortalecer sua família e fazer dela indestrutível para o mal. Então, semana passada eu expliquei aqui detalhadamente, gastei um tempo nisso, sobre os filhos entenderem a diferença de obedecer aos pais e honrar os pais. Obediência é o que mandou você fazer, você faz. Honrar é amar, cuidar, respeitar, servir, estar presente, dar carinho, amor, beijos, abraços, se importar, jamais falar mal. Isso é honrar. Obedecer é mandou, você faz. O que está dizendo aqui? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. O que é isso? Só desobedeça seus pais para obedecer a Deus.
Fora isso, obedeça a seus pais. Isso até os 18 anos de idade, enquanto você é menor de idade, os seus pais são seus responsáveis. Então, o que eles falarem para você, faça. Agora, se eles falam para você fazer uma coisa e Deus está te direcionando a fazer outra, então jamais fique mal com Deus para ficar bem com qualquer pessoa que seja. Só Deus é o Senhor da sua vida. Seu pai e sua mãe não são senhores da sua vida. Só Deus. O lugar de Deus é de Deus. Então, converse com seus pais e explique: olha, eu quero fazer assim, porque está na palavra de Deus assim, e eu preciso ser fiel a Deus, até para que Deus abençoe a nossa família. Abençoe a você, papai, abençoe a você, mamãe. Tenho a bênção de vocês para obedecer a Deus e fazer o que eu tenho que fazer? Você está entendendo? Sabedoria. Para entender o lugar de Deus e o lugar dos seus pais, que são autoridades de Deus na sua vida. Mas você deve obedecê-los no Senhor. Versículo 2. Honra teu pai e tua mãe. Observe que obedecer e honrar é diferente. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa de honrar o pai e a mãe? Versículo 3. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Você quer ter uma vida longa sobre a face da terra? Honre seu pai e sua mãe. Aqui não está dizendo honre seu pai e sua mãe se eles forem bons pais. Não cabe a você julgar seu pai e sua mãe. Cabe a você honrar seu pai e sua mãe. E isso é uma decisão seguida de ação. Ok? Versículo 4, que eu quero que você preste muita atenção agora, pai e mãe. Pais, não irritem seus filhos. Sabe aquele pai, aquela mãe que sabe que vai fazer uma coisa que vai provocar a ira do seu filho, vai deixar ele irritado, chateado, envergonhado e vai lá e faz de propósito, só para expor aquela pessoa que é seu filho e sua filha, e porque você é pai, a mãe se acha no direito de expor a vida do seu filho, de envergonhar seu filho. Isso é pecado diante de Deus, porque é desobediência a Deus, e afasta seu filho de você. Não é inteligente. Então, pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, quem que criou as etapas da vida? Deus. Respeitar isso é respeitar a natureza de Deus. É muito importante você perceber isso na vida do seu filho e ajudar ele a lidar com isso de forma respeitosa. A adolescência não é uma fase fácil na vida da pessoa. Você já foi adolescente, você que está aqui, que é adulto, e você sabe que não foi fácil. Uma hora a orelha cresce de uma vez, daqui a pouco as pernas ficam longas demais e falta crescer ainda o nariz, aí fica o nariz pequenininho, as orelhas grandes, o dente cresce tudo de uma vez. E às vezes é desconcertante, é constrangedor. E você, como pai e mãe que tem sabedoria e teme a Deus e ama seu filho, deve ajudá-lo a lidar com isso e não ajudar o inimigo a botar complexo de inferioridade, a colocar medos, opressão. Sabe o que isso acontece? Quando a criança, o pré-adolescente, o adolescente, ele é exposto a constrangimentos desnecessários. Na escola isso acontece, inevitavelmente. Agora, quando ele chega em casa, que deve ser o refúgio dele, acontece também? O que isso provoca no adolescente? A necessidade de buscar participar de algum grupo, de fazer parte de alguma tribo. E aí a coisa errada encontra espaço na vida do seu filho para poder ganhá-lo, já que você está perdendo ele e ele está buscando alguém para compreendê-lo. Ele está buscando alguém para ajudá-lo. Então, tenha sabedoria para tratar um filho criança como criança, um filho pré-adolescente como um filho pré-adolescente, um filho adolescente como um filho adolescente, um filho jovem como um filho jovem, um filho adulto como um filho adulto.
um filho casado como um filho casado, que tem que deixar o pai e a mãe para se tornar um só com seu cônjuge. Você deixa de ser a prioridade desse filho e se torna a prioridade dele. Primeiro Deus e depois o cônjuge, não mais você. E entender isso é deixar o seu filho ser feliz no plano de Deus. Tem mãe tola, pai tolo, que o filho casa e o pai e a mãe tolo quer ficar lá na casa do filho, dando palpite, se intrometendo, tomando lado. Eu fico do lado do meu filho, eu fico do lado da minha filha. Você que faça meu filho feliz, você que faça minha filha feliz. Isso é tolice, porque você fabrica inimigos que, se você conquistasse, quando seus netos nascessem, você teria todos ali com você. Mas não, você vai, por ignorância, por tolice, falta de sabedoria, afastando as pessoas que você quer perto. Você mesmo afasta elas de você. Você empurra elas para buscarem outra companhia que não seja a sua, porque você é inconveniente. Você fala o que não deve. Você constrange, você é a pessoa que envergonha, você é a pessoa que expõe, você é a pessoa que se sente dono dele, dono dela. Então, eu quero chamar sua atenção, pai e mãe, para o seu relacionamento com seus filhos. Trate seu filho na idade que ele tem. O meu filho Davi tem 9 anos. O tratamento que eu dou a ele, que é um pré-adolescente e um rapazinho, é diferente do tratamento que eu dou à minha filha Emanuela, de 5 anos, que é uma menina criança. Tem pai e tem mãe que o filho é um pré-adolescente, é um adolescente, e tolamente fica dizendo pro menino: você tá fedendo a leite, fedendo a fralda. Toma juízo, menino. Primeiro você tem que crescer. Poxa, sabe o que seu filho ouve quando você diz uma coisa dessa? Minha mãe não confia em mim. Meu pai não confia na minha capacidade. Então, respeite as etapas da vida do seu filho e tenha sabedoria para ganhá-lo e não empurrá-lo para o mundo. Porque a pressão na vida de um pré-adolescente, de um adolescente, é grande naturalmente. E é a fase que o inimigo mais luta para envolver com droga, com sexo, com tudo que não presta e não provém de Deus e que pode destruir a vida dessa pessoa que você tanto ama e quer bem. Preste atenção nisso. Aí você vê, o retardado é aquele que cresce na idade, mas a cabeça dele não evolui. Então o que eu devo fazer, apóstola? Se você está agindo assim, primeiro pare. Pare de agir assim. Mude você. Mude o seu comportamento e a sua forma de tratar seus filhos. Respeite eles. Eles são seres humanos. Eles são filhos de Deus. Eles merecem todo o seu respeito. Respeitá-los não é deixar eles mandarem. Você tem que ser firme com amor. A autoridade na sua casa é você, sem ser autoritária, sem ser autoritário. Mas respeite seu filho e sua filha como seres humanos que são, que estão buscando viver a vida da melhor forma, e é você quem tem que mostrar para eles como viver a vida linda que Deus deu, com sabedoria, fazendo escolhas certas. E não criticando, humilhando, envergonhando, expondo, para que eles, ao invés de ouvir você, mãe, você, pai, que ama eles mais do que tudo nesta vida, eles, ao invés de ouvir vocês, ele vai ouvir o coleguinha da escola que não tem nada de bom para ensinar. Só vai influenciar pro mal. Você tá entendendo? Então, conquiste seu filho. Conquiste sua filha. Com respeito. Com amor. Realmente se importando com os resultados da vida dele. Realmente se colocando no lugar dele, lembrando que um dia foi você o pré-adolescente. Um dia foi você o adolescente. Um dia foi você o jovem que estava ali perdido, buscando um senso de direção para viver. E você, mãe, você, pai, tem que ser essa luz na vida do seu filho. Essa mulher de Deus, esse homem de Deus que vai acolher e vai ajudar.
Você está entendendo? Em nome de Jesus. Meu pai, ele teve uma sabedoria tremenda também para me criar, me educar. Logo que eu fiz 8 anos de idade e entrei na puberdade, o meu pai, ele me chamou e teve uma conversa comigo e disse: Daniela, minha filha, agora você tem 8 anos de idade. Você entrou na puberdade e eu vou começar a tratar você como uma mocinha. Você quer que eu te trate como criança ou como uma mocinha? E eu até ajeitei os ombros e disse: é claro que eu quero que você me trate como uma mocinha. E a partir dos meus 8 aninhos de idade, ele começou a me tratar como uma mocinha. Quando eu entrei na adolescência e me tornei uma moça, eu já estava bem preparada para aquele momento. Porque o meu pai, que foi quem terminou de me criar, já havia me orientado tudo. Nunca teve pudor para conversar comigo. Ele me ganhou como um amigo, que eu podia falar sobre todos os assuntos, que ele nunca iria me criticar, mas ele iria me instruir com amor e não me privando daquilo que é lindo que Deus fez na vida. Quantas vezes meu pai me chamou para conversar sobre sexo e eu achava que ele iria colocar o terror, tocar o terror, como dizem, né? Para eu poder não fazer sexo, com medo de eu engravidar antes do casamento. E ele fazia justamente o contrário. Ele dizia para mim: minha filha, você tem liberdade para tomar as decisões da sua vida. Eu quero dizer para você que o amor é lindo. Fazer amor é lindo. É algo que Deus criou. E vai chegar o seu momento com o seu marido. Se você fizer certo, você vai viver essa coisa linda que é o amor. Mas se você atropelar as etapas da sua vida, você vai colher muita dor. Então, cabe a você decidir o que você quer para a sua vida. E eu estou aqui para te apoiar na coisa certa, mas para te alertar da coisa errada. E como eu confiava muito nele, porque ele conquistou minha confiança como pai, ele cuidou de mim como mulher, como mocinha. E como meu pai, que terminou de me criar, ele me levava ao médico, ele me levou ao ginecologista para eu poder entender e cuidar da minha saúde como uma mocinha. Quando eu menstruei, eu não tomei um susto e fiquei apavorada como muitas mocinhas ficam, porque o pai e a mãe não têm sabedoria de explicar para a menina que vai chegar um momento na vida dela, no finalzinho da puberdade, que ela vai menstruar e que tudo bem. Ela deve proceder assim, assim, assim. E a menstruação é linda. Não é um motivo de ficar mal-humorada, agressiva. A TPM, que é a tensão pré-menstrual, ela mexe com os hormônios da mulher. Mas a mulher, ela que tem o Espírito Santo, ela tem o domínio próprio. Então ela pode converter todos esses sentimentos nocivos que os hormônios provocam em nós em sentimentos bons, como a gratidão. Você sabe o que significa menstruar? A menstruação na vida de uma mulher de Deus é motivo de gratidão. A mulher é a única, o homem não pode gerar, a mulher é a única que pode gerar vida no seu ventre. O homem não tem útero. O homem, ele não pode carregar um bebê no seu ventre 9 meses e dar à luz a uma vida. O homem nunca vai sentir o chutinho do bebê e saber que tem vida ali, 2 vidas batendo no seu corpo, às vezes 3, quando são gêmeos. E o que é a menstruação na vida de uma mulher de Deus? É o útero chorando porque aquele mês ele não fecundou. Então ele se renova sozinho, ele se purifica sozinho e se prepara para ovular e gerar um bebê na hora que for fecundado um bebê ali dentro. Então, a vida é linda, as etapas da vida são sagradas. Mostrar para sua filha que tudo que se trata do corpinho dela é muito importante, porque o corpo dela é santo. Ela prepara o corpinho dela para entregar para o seu marido quando o momento certo chegar.
e gerar um filho quando o momento certo chegar. Se assim aquele casal desejar, porque Deus nos deu livre-arbítrio, mas Deus nos deu no livre-arbítrio o poder de decisão do destino da nossa vida. Sem temor a Deus, sem nos submetermos à direção para viver a vida que está na palavra de Deus, a vida vai dar errado, o sofrimento vai ser maior do que era para ser e vai ter muito mais dor do que era para ter. Você está entendendo? Meu pai, eu tinha 8 anos de idade e ele me chamou e falou: você agora está entrando na puberdade e é uma mocinha. Vou tratar você como uma mocinha. Quando eu menstruei, meu pai me chamou e teve uma outra conversa e disse para mim: agora você pode engravidar. E o que eu tenho para dizer para você, minha filha, é o seguinte: se você engravida agora e tem um bebê solteira, não pense que você não vai fazer isso porque eu vou ficar triste. Não se prenda a isso. É fato. Eu vou ficar triste porque eu quero que você viva as etapas que Deus estabeleceu para você ser muito feliz e formar a sua própria família. Mas a mais prejudicada será você, que se tiver um bebê enquanto solteira, você depois pode não querer casar com esse cara. E o que vai acontecer? Quando o príncipe da sua vida chegar, se você ficar com o príncipe da sua vida e se casar com ele, o pai do filho fora do casamento vai querer ficar vendo esse filho. E se esse cara com quem você teve o filho gostar de você, ele vai te prejudicar de todas as formas para te impedir de ficar com o príncipe da sua vida. Então, Daniela, minha filha, aconselhava-me o meu pai: tome muito cuidado para que você, pedindo a Deus um príncipe, não fique com o primeiro sapo que aparecer. Espere, não saia se entregando para qualquer um. Guarde o seu corpo que é santo, que é sagrado, para você entregar para o homem da sua vida, que você vai escolher para que com ele você forme a sua família, para que ele seja o pai dos seus filhos. E assim aconteceu. Eu me tornei mocinha, aquela pressão na escola, aqueles deboches, aquelas piadas para com os adolescentes que eram virgens e eles eram atrasados e aquela coisa toda, aquele tanto de rótulo, mas eu tinha a força da resistência contra o mal dentro de casa. Meu pai me chamava para conversar: Daniela, vem cá que eu vou te contar o tanto que é lindo quando você se casar e formar sua família, quando você se casar e for ter a sua noite de núpcias com seu amor, seu marido, aquele com quem você vai entregar o seu futuro e vai dividir o seu futuro com ele. Então, eu tinha uma força de resistência contra o mal dentro de casa no meu pai. Você está entendendo? Eu sabia o caminho certo com clareza. Meu pai me mostrava o óbvio à luz da palavra de Deus. E quantas vezes ele me mostrou usando exemplos de pessoas que tomaram decisões erradas para a vida, pegaram caminhos errados e destruíram com seus futuros. Quantas vezes ele me mostrou na rua jovens drogados, mulheres se prostituindo, e mostrava: são filhos de Deus, mas escolheram o mal, escolheram o caminho errado. É essa vida que você quer para você, minha filha? Então cuide das suas escolhas, porque elas definirão seu destino. Meu pai sempre falou para mim: Daniela, minha filha, Deus não tem neto. Eu posso te ensinar tudo. O poder de decisão da sua vida está nas suas mãos. É você quem decide o seu futuro através das suas decisões hoje. Então, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora, tudo isso que eu estou contando é para você poder prestar atenção e corrigir onde você tem errado no seu relacionamento com seus filhos. Sabe, mãe? Sua mãe sabe, seu filho sabe, sua filha sabe que você é mãe dele, é mãe dela, você também, pai. Que você é pai, seus filhos já sabem. Que você é a mãe, seus filhos já sabem. Agora, eles precisam encontrar em você, especialmente na pré-adolescência e na adolescência, um amigo, uma amiga
que não estão prontos para poder atacar, criticar, humilhar, envergonhar, expor a vida deles, mas que estão ali para compreendê-los e para conversar sobre qualquer assunto que eles quiserem tratar. Eles precisam encontrar em você um amigo de confiança, uma amiga de confiança. E eu tive isso no meu pai a vida toda, tenho até hoje, mas eu estou tratando sobre essa fase decisiva na vida de um ser humano, que é a pré-adolescência e a adolescência, a ingressão na vida adulta. Então, é tão forte isso, sabe? Isso é tão importante nós tratarmos aqui, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos, como pais, provocar a ira nos nossos filhos. Nós temos que antecipar o mal, antes de tudo, criá-los no conselho e instrução do Senhor. O que é isso? Como que Deus estabeleceu a vida? Como que Deus estabeleceu as etapas da vida? Então, eu preciso ensinar meu filho, minha filha, o caminho certo e o caminho errado. E mostrar para eles com a verdade, sem querer iludi-los, sem querer impor sobre eles, dizer que isso aqui você é proibido, isso é para você proibido. Quer fazer um pré-adolescente, um adolescente fazer uma coisa e provocar neles rebeldia, é começar a dizer isso aqui é proibido, e você é proibido, você é proibido. Porque ele quer se sentir dono do próprio nariz nessa fase, então ele vai às vezes fazer de propósito só para poder te retribuir a ira que você provocou neles. Olha quanta sabedoria da Bíblia em dizer: pais, não irritem seus filhos, porque eles vão tomar caminhos errados só para te irritar e devolver a ira que você provocou neles. Seja sábia, mãe. Seja sábio, pai. E ganhe seus filhos. Ganhe suas filhas. Em nome de Jesus. Meu pai conversava comigo sobre todos os assuntos quando eu era adolescente. Não havia pudor. Tudo que eu queria conversar, ele conversava, e ele trazia assuntos que às vezes eu ficava meio envergonhada, mas ele trazia para poder me ensinar o certo e me ensinar o errado. E esses conhecimentos que eu obtive nas conversas com ele, regados de respeito, de amor, de consideração, de compromisso com o meu futuro, me fizeram tomar decisões sábias na minha vida, porque todas as decisões que eu tomava, eu já sabia o desdobramento de todas elas, porque meu pai já tinha me falado, ele já tinha me ensinado antes. Se você pegar esse caminho aqui, se você tomar essa decisão, vai acontecer isso, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Agora, se você tomar essa outra decisão, já vai ser um resultado diferente. O que você quer para a sua vida? Pense nisso. Então, ele trazia clareza para mim. E isso me deu firmeza para fazer a escolha certa. E uma das decisões da minha vida, como apóstola, eu preciso expor isso aqui com muita gratidão a Deus pela vida do meu pai, é que eu tomei a decisão de me casar virgem. E foi uma guerra espiritual, porque na escola a pressão era violenta. Inclusive nas amigas que eu tinha na igreja também. E eu digo para você, hoje, para a glória de Deus, eu olho nos olhos do meu filho Davi, da minha filha Manu, e digo para eles: o único homem que a mamãe conheceu na vida foi o papai. E eu nunca traí seu pai. Seu pai nunca me traiu. Sabe o que eu estou fazendo quando eu digo isso para eles? Mostrando para eles com o meu exemplo de vida e dizendo o óbvio para eles entenderem como eles devem agir quando crescerem. E saberem que eles têm que ser fiéis. Davi, como homem de família, fiel à esposa e à família que ele formar, a família dele. A Emanuela, como mãe de família, fiel ao seu marido e à sua família. Fidelidade é inegociável. Eu não digo para você que existe casamento perfeito, família perfeita. Mas o que eu digo para você é que o casamento pode ter todo tipo de problema. Mas lute para que a fidelidade seja intocável. Intocável. Se da parte do seu cônjuge não foi até hoje, da sua parte que seja. Se você já agiu traindo, corrija isso diante de Deus, peça perdão a Deus, isso é pecado. E corrija a sua integridade com aquele que Deus disse que é uma só carne com você.
Seja fiel ao seu marido, mulher. Seja fiel à sua esposa, homem. Sabe o que Salomão, que teve 1000 mulheres, disse no final da vida? Que ele estava vazio. Porque quando Deus criou, ele teve todas as mulheres de todo jeito, rodízio de mulheres, e ele se viu vazio no final da sua vida. Por quê? Deus criou o homem para uma mulher. Deus criou a mulher para um homem. Os dois juntos se tornam uma só carne. Deus estabeleceu isso na criação do homem. E Jesus reforçou isso quando ele disse, sendo provocado pelos religiosos da época, Jesus foi muito firme dizendo: vocês que conhecem as Escrituras não lembram como Deus estabeleceu? O homem para a sua mulher e a mulher para o seu homem. Então, é muito importante você entender que como Deus estabeleceu a vida, como Deus estabeleceu, o homem deixa o pai e a mãe, a mulher deixa o pai e a mãe e se unem e se tornam uma só carne. O homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que é isso? É um amor sacrificial. Eu amo ela mais do que eu amo a mim, porque ela sou eu. Eu sou cabeça, ela é o corpo inteiro. Eu devo honrar essa mulher, eu devo servir essa mulher, eu devo amar essa mulher, porque ela é minha, Deus me deu, eu e ela somos um só corpo. A mulher deve respeitar o marido, abaixar a cabeça para ele, entender que a última palavra dentro da casa dela é do marido. Servir a este homem, honrá-lo, cuidar dele, fazer aquilo que ele precisa e não só aquilo que ela quer e está disposta a fazer, mas ela tem que estar pronta para fazer aquilo que tem que ser feito. Porque ela pertence a ele, o corpo dela é dele, o corpo dele é dela. Isso é lindo, isso é forte, isso é poderoso. Então tudo que eu estou dizendo para você, eu estou dizendo em nome de Jesus e à luz da palavra de Deus. Como eu digo, não existe família perfeita, não existe casamento perfeito, não existe relacionamentos de pais e filhos perfeitos, mas nós temos que buscar a perfeição da palavra de Deus e pela força do Espírito Santo nós podemos alcançar isso. E é só assim que você vai fortalecer a sua família para você viver um céu dentro do seu lar. Não quer dizer que um céu é um lugar que não tem problemas, não é isso. Mas o céu é um lugar que moram os anjos de Deus que te servem. Os anjos estão a seu serviço. Então, seja a fonte de bênçãos a jorrar dentro do seu lar. Seja a mulher sábia que edifica. Seja o homem forte e corajoso que teme a Deus e por isso tem sabedoria. Seja o filho que é um exemplo para os pais. Quantos Jaés nós temos nos santuários que testemunham que eles foram os primeiros a entrar no santuário e eles ganharam os pais para Jesus. Eles trouxeram a família para o reino. Seja você o maior exemplo dentro da sua casa de um cristão vencedor, de uma mulher que teme a Deus e por isso toma decisões sábias, de um homem que teme a Deus por isso toma decisões sábias. Não viva para criticar o outro, viva para fazer o certo. Se esforce para fazer o que é certo, com amor, com respeito, interessado na coisa certa, em agradar a Deus e compromisso com o resultado da sua família, das pessoas da sua família. Em nome de Jesus. Então, aqui eu quero deixar bem firmado 2 princípios que eu ensino aqui e tenho fortalecido muito na corrente da família, que é o seu exemplo de vida. Seu filho não vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que você faz. Mas a importância também de você dizer o óbvio. O óbvio tem que ser dito. É o que meu pai fez comigo. Ele me chamava e me ensinava. Esse é o caminho certo. E aqui o resultado que você quer. Esse é o caminho errado. E aqui o resultado que você não quer. E a humildade, sabe? De pegar sofrimentos que você teve na sua vida e entender, eu não quero que meu filho passe por isso, eu não quero que minha filha passe por isso, então deixa eu ensinar o errado e ensinar o certo para o meu filho, se escolher o caminho errado, ele ter total certeza que eu mostrei para ele a consequência daquela escolha, daquela decisão. Então, o meu pai, ele conversava comigo sobre todos os assuntos. E teve um episódio muito engraçado que aconteceu no dia do meu casamento. Meu pai estava me levando para a igreja no carro. Eu estava pronta, vestida de noiva e tudo. E eu tirei o véu da cabeça, porque eu estava muito emocionada e cheia de ansiedade. Aí eu tirei o véu da cabeça e falei, pai, eu não vou usar isso. E aí ele olhou para mim e falou, mas por quê?
Vai usar sim? Por que não? Tá linda! Aí eu falei, não, pai. É a consequência de usar esse véu, as críticas, os deboches, as risadinhas. Eu não quero expor essa particularidade minha. É uma decisão que eu tomei entre mim e Deus e o meu marido, né, que vai ser agora, o Rodrigo e tal. Eu não quero. E meu pai ria. Aí ele ria. E eu falava, mas você tá rindo do quê? Ele falou, minha filha, você é linda. Você é um grande exemplo de moça sábia. Você é um grande exemplo de moça cristã que teme a Deus. Se você não vai fazer isso por você, faça isso pelas jovens, pelos jovens, que vão poder seguir o seu exemplo e também viver a felicidade no amor. E eu falei, gente... Aí eu fui lembrando, né, as conversas que meu pai tinha comigo. E ele falou pra mim no carro, nunca mais eu vou me esquecer, ele disse pra mim, Daniela, minha filha, eu te ensinei a não se importar com o que os outros estão pensando, mas se preocupar com o seu futuro. Você tem que preocupar com a sua vida e com as escolhas que você está fazendo, porque se você for feliz, ninguém vai ser feliz no seu lugar. Agora, se você sofrer, ninguém vai sofrer no seu lugar. E que bom que você tomou a decisão certa e está realizando esse sonho hoje. Então eu coloquei o véu na cabeça, na verdade ele colocou, porque eu estava lá com aquele vestidão enorme, e eu virei e ele mesmo pôs o véu. E quando eu entrei, eu fiquei muito emocionada ali, segurando o braço do meu pai, e meu pai me entregou pro meu esposo. Ele deu um beijo em mim e deu um beijo no meu marido. E eu falei para ele, agora você vai lá celebrar o casamento, porque eu só caso se você celebrar. E ele me levou na igreja, subiu no altar e celebrou o casamento. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou dizendo isso para mostrar para você o seguinte, que se você educar bem seus filhos no caminho, sabe? E dar essa atenção, ser amigo do seu filho, ser amiga da sua filha, isso vai evitar muitos sofrimentos na vida deles. E eles podem viver um sonho de Deus. Se você entender isso e se você respeitar seus filhos e ter compromisso com o amor que você tem por eles. Agora, você mocinha, você rapaz que está aqui, preste atenção. A nossa vida é uma sequência de resultados de escolhas que nós tomamos. E tem um ditado que é maligno, que dizem assim, enquanto o certo não chega, eu vou ficando com os errados. Escuta aqui, mocinha, você que tem esse pensamento destrutivo sobre a sua vida, saiba que quando o certo chegar, quando o príncipe que você está pedindo a Deus chegar e ver que você está se ocupando com o sapo, ele vai passar direto, ele não vai nem olhar para você. Então, espere, se guarde, sabe? Você é o maior tesouro que você pode dar a um homem, a uma mulher que você vai chamar de seu, vai chamar de sua, para construir uma vida juntos, uma história de amor, uma família. Então, abaixo de Deus, você tem que amar a você. Não ame ninguém mais do que você ama você, nem menos. Ame o outro igual você ama você. O que é isso? É partir do princípio o seguinte, eu não vou fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Mas eu também não vou me expor ao outro para permitir que ele faça comigo que eu jamais faria com alguém. Ou deixar que ele me use, me exponha, me fira. Sabe, o sexo ele tem marcas na alma, que é o centro das emoções. Tem muita gente traumatizada porque fez tanto sexo com tanta gente diferente que não consegue se conectar na alma com um marido, com uma esposa, e aí vive uma tempestade na vida sentimental. Então, cuidado com as marcas que você tem na sua vida e no seu corpo. Muito cuidado, porque tudo isso são frutos de decisões que têm consequências na sua vida. Agora, o que eu quero deixar mais evidenciado para você nessa orientação de hoje? O foco de você conquistar a amizade dos seus filhos. E para ser amigo, você tem que conversar sobre todos os assuntos. Lembre-se,
Não é virar coleguinha, amiguinho, não. É conversar sobre todos os assuntos com respeito, de forma leve, de forma sábia. Buscar primeiro a instrução do Senhor para você, antes da escola, com os coleguinhas que tem a cabeça toda virada, antes do mundo, do mal, das trevas, você já preparar seu filho, você já ensinar seu filho, você já instruir seu filho. A mãe tem que ser a melhor amiga da filha. Isso não é na marra, isso é conquistando. O pai tem que ser o melhor amigo do filho. Isso não é impondo, isso é conquistando. Agora, se não tem o pai, a mãe pode ser a melhor amiga do filho, conquistando ele e mostrando para ele que você está interessada em ver o seu filho viver o máximo da felicidade que ele pode. E para isso ele não tem que experimentar tudo. Eu nunca experimentei droga na minha vida, eu nunca botei um cigarro na minha boca, nunca bebi cerveja. Sabe por quê? Porque o meu pai, ele diz para mim, você não precisa experimentar tudo para saber se é bom ou se é ruim. Se você olhar para o resultado da vida de quem experimentou, você já tem a sua resposta. Para que você vai perder anos de vida, perder saúde, perder felicidade, perder conquistas, alegria, para experimentar uma coisa que você sabe que isso vai te prejudicar, vai trazer sofrimento e pode te levar para o inferno? Então, concentre-se, meu irmão, minha irmã, em viver o reino dos céus, não só depois que você morrer, não, mas viver o reino dos céus aqui na terra. O que é isso? É se submeter à estrutura que Deus criou e estabeleceu para nós vivermos fora da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, porque tem a vontade permissível de Deus, que é no livre-arbítrio, quando você escolhe a coisa errada. Deus permite você colher consequência do erro. Agora, no centro da vontade de Deus, ou seja, eu tomo decisão em cima do que Deus estabeleceu e não em cima do que eu quero, então ali há plenitude de dias, de paz, de amor, de alegria, de saúde, de sucesso, de bênçãos. Entendeu? Eu quero dizer para você o seguinte. Eu peguei aqui as folhas dos projetos meu e dos meus filhos. Tá vendo? Peguei deles. E eu quero ensinar você, pai e mãe, a sentar com seu filho e com a sua filha, um de cada vez. Orar antes. E com muito amor e respeito, ouvir deles quais os sonhos que você tem para a sua vida neste ano. E deixe eles escreverem, se eles sabem escrever. O Davi, meu filho, sabe escrever. Ele mesmo vai escrever. Minha filha, Manu, não sabe escrever ainda. Ela está no primeiro ano do ensino fundamental. Então eu vou ajudá-la a escrever o que ela não consegue. O nominho dela, ela sabe escrever. Uma palavra ou outra, ela já sabe. Mas os detalhes, eu que vou escrever por ela. Mas ela que vai editar o que ela quer. E eu não vou deixar eles escreverem brinquedo, essas coisas. Eu vou instruir. O que realmente é importante e que a gente precisa que Deus nos dê como bênçãos neste ano. Então começa com saúde, paz. A lista pode ser grande, você pode virar folha, não tem limite. Peça entendendo a grandeza de Deus. Você pode deixar seu filho pedir um presente ou outro, mas que o foco dele seja em coisas maravilhosas, em coisas que vão impactar o futuro, a vida deles. Entende? Então saúde. Sem saúde você não pode desfrutar de nada, nem de um brinquedo, nem da escola, nem da família, nem de nada, da igreja. Então, saúde, paz, alegria para viver, gratidão, pessoas boas no seu caminho, novos amigos do bem que temem a Deus, ganhar muitas almas para Jesus. E aí vem os seus sonhos e projetos. Uma viagem, um casamento que você sonha se realizar na vida sentimental. Você que tem sofrido porque você tomou tantas decisões erradas na sua vida sentimental e olha para sua vida e fala, meu Deus do céu, ainda mais ouvindo a apóstola falar essas coisas todas aí, o que será de mim agora, né? Eu digo para você, não está perdido. Não é tarde para você botar ordem na sua vida e começar a tomar as decisões certas. Para de fazer o que você fazia de errado e começa a fazer a coisa certa. Tome as rédeas da sua vida e coloque em Deus. E siga na realização dos seus sonhos, consagrando eles. Consagre na arca sagrada da aliança, e aquilo que você não pode fazer, Deus fará por você. Em nome de Jesus. Sabe,
É preciso sonhar, projetar, consagrar a Deus para você viver e desfrutar o melhor dessa vida, em cada etapa da sua vida. Meu pai falou uma coisa na transmissão domingo que os irmãos riram até, quando ele disse assim: se você tem 50 anos, você é um bebê. Mas se você tem 40, você é um feto. Porque enquanto há vida, há oportunidade de você fazer a escolha certa em Deus pela fé. Tomar decisões inteligentes, sábias na sua vida, que trarão para você uma colheita maravilhosa, de alegria, de paz. Deus, Ele rejuvenesce. Sabe uma coisa que me encanta? Eu fico impressionada quando eu vejo Caleb com 80 anos de idade, dizendo assim: eu me sinto com o vigor dos 40. Ele tinha 80 anos de idade e ele se sentia com o vigor dos 40. Meu pai é assim também, ele tem 67 anos e ele se sente super jovem e é muito jovem, nunca teve tanta saúde na vida igual ele tem hoje, tanta energia. É difícil acompanhar o ritmo dele. Mas o que é isso? Deus. Deus. Quando você olha para uma realidade na sua vida e vê que para você é impossível, lembre que Deus é o Deus dos impossíveis. Ele faz o impossível. Ele faz aquilo que ninguém é capaz de fazer na nossa vida quando a gente vive por fé, quando a gente crê. Então, que fique essas lições em nome de Jesus. Versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tem muitas ciladas, eu sei que você já caiu em algumas ciladas do diabo, ou até em muitas delas. Mas fique atento. Primeiro você tem que se fortalecer em Deus. Davi, quando ele viu que a família dele estava toda perdida, Davi que sofreu tanto na vida sentimental, na vida familiar com os filhos dele, quando ele viu que tudo estava perdido, o que a Bíblia diz que Davi fez? Ele se reanimou no Senhor. O que é isso? O que é ânimo? Ânimo é força, é vida, é estar cheio de Deus. Não importa o que eu estou enxergando, importa o que vai acontecer pelo poder da minha fé. Nada está perdido. O que você tem que fazer é pôr ordem na sua vida e colocar Deus como Senhor. Eu vou fazer a minha vida de acordo com a vontade de Deus. Para dar certo, eu preciso fazer certo. E para isso tem que ter muita humildade. Para isso tem que amar a Deus mais do que tudo. E é uma troca, né? Quando você faz em direção a Deus, Deus faz em direção a você. Vistam toda a armadura de Deus. Não é só uma ou outra, não. É tudo. É uma vida, é integridade. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos. Sua luta não é contra seu marido, contra sua esposa, contra seu filho, contra sua filha. Sua luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Se você não envolver sua família com a coisa certa, os dominadores deste mundo de trevas estão aí, envolvendo todo mundo. Então, você tem que entender que com você, com a sua família é diferente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que os outros façam da vida deles o que quiserem. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso é uma decisão que parte de você com ação de sabedoria, inteligência. Não é na marra, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. E o Espírito Santo te ajuda. Ele te ajuda a arrumar a sua vida, ele te ajuda a arrumar a sua casa. Você está entendendo? Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Nas regiões espirituais, a nossa luta é espiritual. Quem perde a visão espiritual, perde tudo. Porque o que define a sua vida é a sua vida espiritual, é o tanto que você teme a Deus e busca agradá-lo, fazer a sua vida em direção ao que Ele te instrui. Meu pai fala uma frase muito forte, que Deus, Ele é mestre em construir grandes edifícios em cima das ruínas da sua vida. Agora, para Ele construir uma grande vida nas ruínas da sua, se a sua vida está em ruínas, é claro,
Você precisa confiar em Deus e ter humildade para se submeter a Ele e arrumar a sua vida. Dizer não para a coisa errada e sim para a coisa certa. Em nome de Jesus. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir. Você tem que fazer a resistência contra o mal. É fácil, apóstolo? Não é. Se fosse fácil, todo mundo seria vencedor. Eu falo muito isso para os meus filhos. Mas você tem a força de Deus em você que te ajuda a resistir o mal. Resista o mal. Primeiro se submeta a Deus e só depois resista o mal e ele tem a obrigação de fugir de você. Porque ele não pode resistir o poder de Deus que há em ti. Agora tenta resistir o mal sem antes se submeter a Deus para você ver. O bicho pega. E pega mesmo. Então, primeiro você se submete a Deus. Resista! No dia mal, o que é isso? A vida não é um mar de rosas não, meu irmão, minha irmã. Você sabe disso. As lutas vêm, mas pela fé você pode vencer todos os seus inimigos. E entender que no dia mal você precisa aumentar a resistência contra o mal e não ceder às pressões do mal. E permanecer inabalável. Eu sei quem eu sou uma mulher de Deus. Eu sei quem eu sou um homem de Deus, eu não posso parar de lutar. A luta continua, enquanto eu estou lutando, o inimigo está caindo. Se eu paro de lutar, o inimigo se levanta e derruba a mim. Depois de você ter feito tudo. Ou seja, é preciso entender que aqui na terra nós temos que lutar a luta certa. E fazer essa resistência até o último dia da nossa vida. No céu não vai ter essa batalha. No céu só tem paz. No céu é a coisa mais maravilhosa que tem. Mas o reino dos céus que começa aqui na terra, tem nas regiões celestiais a batalha espiritual, que é a guerra do seu corpo, que é os desejos da carne, as concupiscências, os pecados, a natureza humana, que é pecaminosa, que luta constantemente, o apóstolo Paulo falou sobre isso, contra o seu espírito e o espírito contra a carne. Porque o que os dois querem? A sua alma, que tem destino eterno, que vai ou para o céu ou para o inferno. Quem você alimentar mais é que vai te dominar. Se você alimentar mais a sua carne, ser uma pessoa mais mundana, carnal, que cede a todos os seus desejos e vontades, sua alma vai ser dominada para o mal. Agora, se você vive pelo Espírito, então você vai ter vida eterna. Então você vai ser uma pessoa cheia de luz. Porque é o Espírito de Deus com o seu Espírito. Você entende? Então é muito importante entender isso. Nós estamos em batalha espiritual em favor da sua família, mas primeiro é você. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo primeiro tu e depois a tua casa. Tu e a tua casa, primeiro você, depois sua família, através de você. Em nome de Jesus. Você está entendendo? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Onde você corta o cabelo? Cabelo. Onde você corta o cabelo? Onde? Onde você corta o seu cabelo? Ah, apóstola, aqui é um santuário, aqui não é um salão de beleza. O que a senhora quer saber onde eu corto o meu cabelo? Onde isso é importante? Nós sabemos que na magia negra existem pontos de contato. E são usados com o avanço da ciência a comprovação do DNA, a comprovação que o fio de cabelo, a unha, eles têm uma ligação direta com o seu ser. Nós sabemos que na magia negra esse tipo de objetos, de itens que vêm de você, que vêm do seu corpo, que representam o seu ser, são usados para a destruição. Então, o seu DNA, que está no fio de cabelo, na unha, que está na saliva, que está na sua roupa, porque a roupa, ela fica em contato com o seu corpo, ela tem o seu cheiro, ela tem as partículas do seu corpo que ficam ali na roupa também. Então tudo isso é usado nas trevas como ponto de contato para representar você e gerar destruição. E por que o diabo faz isso? Onde as trevas inventaram isso? Eu te respondo, em Jesus, na Bíblia. Porque
a Bíblia diz que o diabo imita a Deus. Então, o mal, as práticas do mal, eles usam isso porque eles aprenderam com Jesus, com o apóstolo Paulo, que usava o seu avental, o poder de Deus que usava aquele homem consagrado, ele usava para levar cura às pessoas que estavam em lugares distantes, através dos pedacinhos que ele cortava do seu avental. E onde entra isso, apóstolo? Entra no seguinte: o seu corpo, seu cabelo, sua unha, peças de roupas suas, das pessoas da sua família, aí você fala pra mim assim: ah, apóstolo, mas e a fotografia, né? A foto não tem DNA. A foto não tem DNA mesmo, não. Mas eu falo pra você, pega a sua identidade com a sua foto e mostra pra uma pessoa estranha e pergunta: quem é essa pessoa aqui? E essa pessoa vai dizer: é você. Ou seja, na foto não tem o DNA, na foto tem você. Então foto também te representa. Foto também atrai a atenção para o seu ser, para a sua pessoa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, os 7 mergulhos no rio sagrado é como você mergulhar o seu DNA inteiro, do alto da cabeça à planta dos pés. É como você mergulhar a sua imagem, o seu ser por completo, corpo, alma e espírito, para a purificação da sua vida, do seu corpo. Sabe, você que olha para o seu corpo, para a sua vida, para os pesos que você carrega espirituais e vê: como eu vou me livrar disso? Eu digo para você: purificação de todas as imundícies espirituais que você carrega até aqui na sua vida. Os 7 mergulhos, ele te purifica do alto da cabeça à planta dos pés. Por isso que muita gente sai dos mergulhos no Rio Sagrado Monte Manaim completamente curadas, transformadas. Não só a cura física também, mas cura mental, curas de traumas, curas de experiências amargas, sofrimentos que se arrastam. Porque em Deus não existe nada impossível. Mas tudo na vida é uma questão de escolha, decisão. Você está entendendo? Então, quando você mergulha no Rio Sagrado, os 7 mergulhos, ele purifica tudo que você vê e o que você não vê. Completamente, porque aquilo que Deus faz na sua vida, ninguém pode fazer. Ninguém. E nas águas sagradas no Monte Manaim, muita cura acontece lá. Muita cura. Eu fui curada lá, os 2 tumores que eu tinha na garganta, eu fiz os 7 mergulhos e fui curada lá. Meu filho sofria de bronquite asmática com uma doença na pele que ele tinha, que era terrível, dava no rostinho dele, dermatite atópica, o rosto dele estourava umas bolinhas e sangrava e feria, e nunca que curava aquilo, era terrível. E era crises em cima de crises, uma coisa ligada à outra. E ele foi completamente curado no Monte Manaim, e ele fez também os 7 mergulhos. Ele foi para o altar de Elias, porque o caso dele era grave, era maldição hereditária, e ele foi completamente curado pelo poder de Deus. E fez os 7 mergulhos no Rio Sagrado. Os 7 mergulhos era a vida de uma pessoa. Ele joga por terra tudo que não presta e não provém de Deus. Purifica tudo que você vê e o que você não vê, de toda imundície espiritual. Faça isso por você, faça isso pela sua família. Eu te dou essa orientação, porque isso vai fazer toda a diferença nos seus resultados, em nome de Jesus. Nós seguimos firmes, jornada em favor da família, e tem sido uma terça-feira mais forte do que a outra, em nome de Jesus. Deus abençoe demais você, paz e luz. Reino dos Céus, uma obra forte para abalar o Brasil e o mundo.